A paz do Senhor, pessoal. Passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para vocês nessa noite, né? Começando com a minha próxima frase. Ainda não terminaram. Que nos diz assim: as pessoas nos observam tanto que esquecem de se abastecer de Cristo. Essa é uma frase que o próprio Deus, o próprio Jesus, através do seu Espírito Santo, nos disse agora, porque estou passando para vocês. E sabemos que, às vezes, vocês nos observam tanto, eu digo para vocês mesmo, porque é quem nos assiste, quem nos vê todos os dias, quando passamos, quando andamos, não é? Então, nós não nos fingimos de crentes. Só somos crentes mais debatentes, mais calientes, porque gostamos de fazer bem às pessoas, né? Não somos carentes de pessoas, somos calientes porque gostamos de fazer o bem, né? De acarinhar. Então, sabemos que acarinhamos com as palavras, viu, minha gente? Com as palavras, não é? E com o nosso jeito de ser. Eu mesmo, por exemplo, que eu gosto de usar eu mesmo como exemplo para vocês, né? Eu sou muito carente com as pessoas, mas não de pessoas. Carente para as pessoas e não das pessoas, entenderam? Para as pessoas é porque eu gosto de estar com as pessoas, de lidar com as pessoas, de trabalhar com as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu fico longe, porque não podemos estar em cima das pessoas toda hora, todo momento. Mas em momentos específicos, lugares específicos, né? Então, tem vários versículos bíblicos que falam sobre esse assunto e eu vou lê-lo para vocês entenderem, né, um pouco sobre isso, né, que se não vivermos esse assunto, né, de reparação das nossas falhas, dos nossos olhos que nos faz pecar realmente, né, em muitas coisas, né, minha gente, vocês sabem muito bem do que eu falo, não é? Não sou inocentes, como eu também não sou, nunca fui, nem serei jamais. Só gosto de ser verdadeira e direta mesmo. Pá! Eu gosto de ser direta no assunto. Amém? Então tem alguns versículos que eu separei aqui para vocês. Que tem um que nos diz assim, que fica lá em Mateus 7, do 1 ao 5. Não, Mateus 7, 3 ao 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém, minha gente? Veja que forte, né, essa palavra de Jesus que ele deixou escrito na sua palavra. Ontem mesmo foi comemorado o dia da Bíblia, não é? Estamos aqui com o ensinamento da Bíblia para vocês, dessa palavra maravilhosa que nos ensina todos os dias, né? Por isso nos tornamos mais fortes, porque senão vamos ficar enfraquecidos espiritualmente e só vamos nos fortalecer na parte, não é, ruim, né, do espírito. Então sabemos que temos dois lados, o bom e o ruim. Então precisamos mantê-los, né, em equilíbrio, né? Não a balança para um lado ou para o outro, mas em equilíbrio, porque ninguém, né, é santo direto, nem é ruim direto. Tem que ter o peso, não é? Equilibrar bem e sermos controlados, porque se não formos controlados, nós fazemos besteira realmente, viu, minha gente? Que mente forte nós temos, né? Que bom que quem nos rege é o Espírito Santo, né? Então vemos que aqui muitas pessoas têm suas falhas, não é? E seus regimes que não prestam, não digo de comida, né? Mas de coisas do dia a dia. E pensam que estão santificados e são melhores do que os outros. Mas sabemos que o próprio Jesus disse que para podermos, não é, falarmos das outras pessoas, pode ser de mim, de evangélicos ou protestantes, como somos, como os católicos, qualquer pessoa, minha gente, ou não crentes,
né, ou ateus, para podermos falar de qualquer um desses, de qualquer errante, qualquer pessoa que erre. Nós temos que olhar primeiro os nossos próprios erros. Em que falhamos todos os dias? O que faltamos para Jesus? Né? O que fazemos para Jesus? Estamos fazendo certo realmente? Estamos cumprindo, né, tudo como Ele nos pede? Porque sempre temos falha em alguma coisa. Tentamos fazer o máximo possível, mas sabemos que só Deus é quem nos observa e sabe se fazemos mal ou bem, se estamos certos ou errados. Porque até nós mesmos, que fazemos tantas coisas, tantos bens, recebemos tantos dons de Deus para sermos usados para as pessoas e para nos proteger também, não é? Então, até nós podemos cometer algum erro. Realmente, eu gosto de ser verdadeira, minha gente. Porque nós somos seres humanos, somos carne, não fomos feitos com a perfeição e fortaleza que Jesus Cristo foi feito quando veio para a terra. Ele quem suportou tudo por nós. Ele sofreu tudo por nós para saber como era que nós sentimos as coisas. Por isso que ele nos compreende e nos dá vários ensinamentos para nós sabermos que mesmo sendo fracos na carne, podemos ser fortes no espírito. Né? E tem um versículo que diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Por quê? Porque ele se fortalece no Senhor, não é? Então, se nos fortalecemos no Senhor, estaremos sempre com Cristo, mesmo errantes, né? Erramos, nos consertamos, ajudamos as pessoas a se consertarem também, né? E se falharem, não podemos julgá-los, só temos que conversar, né? Observá-los mais de frente, né? Ensinando o caminho correto de seguir, porque sabemos que quando as pessoas erram, eles precisam ser, como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Temos que, vou falar de outro jeito, temos que conversar com eles para eles serem entendidos, não é? E nós sabemos conversar sobre os assuntos onde eles erraram, para que pudéssemos ensiná-los qual o caminho correto de voltar para Cristo. Não é? Porque não é fácil se converter, não é? Passar um tempo com Cristo maravilhoso, feito eu já tenho 11 anos, e depois se perder e não voltar para Cristo, minha gente, fica muito atrapalhado, viu? É muito atrapalho na vida, mas sabemos se mesmo errantes nós voltarmos para Cristo logo, não ficarmos fazendo o que não presta, ficaríamos felizes com Cristo. Ou seja, ficaremos felizes com Cristo. Então, vamos ser felizes com Cristo, com as pessoas, né? Gosto de falar de relacionamentos mesmo. Não falo de casais, porque não preciso, se precisar. Podem procurar que eu também sei conversar, sei entendê-los, não é? Então, tem outros versículos que falam sobre isso, que nos diz assim. Tiago 4, 11 e 12. Adverte contra falar mal dos irmãos, lembrando que há apenas um legislador e juiz, né? Se falamos mal do irmão, nós não somos o legislador dele, nem somos juiz. O único juiz e legislador desse irmão é Jesus, certo? Então, ele é quem pode julgá-lo, né? E fazer o que interessa e o que é bem quisto com ele, né? Glória a Deus. Não podemos acusar as pessoas e queremos ter direito que ele pague um preço pelo que ele fez, sabendo que só quem pode dar esse preço para ser pago é Jesus. Porque nós mesmos, cada um, até vocês que não são convertidos, né, também tem um preço impagável com Jesus, que ele morreu de morte de cruz para estar com vocês, para renascer com vocês, não é? E para estar com a gente e nos dar o direito à salvação, mas temos que buscá-lo. Né? E se eu não pregar esta palavra de advertência, né? A palavra que eu esqueci mais atrás era que podemos o advertir, né? O exortar, minha gente, saiu. É porque são tantas palavras, tantas coisas que nós esquecemos. Então, quando as pessoas erram, nós podemos exortá-las, né? E as advertir para que elas se voltem para Cristo. Se voltem para o bem também, não é? Porque eu tenho vários incômodos no rosto, principalmente quando eu estou assim gravando, mas não se preocupe. Então, podemos
aliviá-los do seu fardo, né? E fazê-los entender que erramos mesmo. Como diz o ditado, errar é humano, mas não precisamos ficar errados, podemos fazer o que é certo também, né? Glória a Deus. E tem outros versículos aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que fala sobre a trave no olho, né? E sabemos que se não soubermos estar com as pessoas e fazer o bem, nós as entristecemos, né? Sabemos que Cristo, ele é abençoador, legislador. Ele estará sempre conosco, nos ajudando, né? Hoje eu estou muito feliz, né? Mais um ano está findando, glória a Deus. E estamos com fé em Cristo, né? Para a glória de Deus, estamos felizes para ficarmos com vocês, né? Teria alguns versículos, mas vou ter que parar o vídeo daqui a pouco. Então, eu vou parar por aqui. Sabemos que nós somos empreendedores de Cristo, né? Não temos fábricas de pessoas. Temos pessoas para serem guiadas, né, por nós, através do Espírito Santo. Porque nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada. Mas podemos ajudá-las, não é? E ensiná-las a fazer como nós fazemos, buscar a Cristo. Porque não somos santarrões. Só somos pequenos Cristo, seguidores de Cristo, não é? Que Jesus se fez Cristo para que nós fôssemos como Ele, mas mesmo falhos, vamos herdá-lo, né? E estamos com Ele realmente e vamos herdar o céu, para a glória de Deus. Então, todas essas frases, caindo aqui, com todas essas frases, Deus me deu. E elas estão escritas, e através delas eu vou fazer uns estudos, né? Fazer um livro, citá-las no livro, fazer comentários sobre ela e também colocar versículos explicando cada frase, né? Para a glória de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Muitos pastores fazem, presbíteros, irmãos das assembleias, né? Lá em São Paulo, lá longe, né? Onde tem as outras igrejas, onde tem os pastores presidentes, eles se juntam, fazem vários estudos. Nós também podemos fazer, não é? Através da palavra do Senhor, porque tudo é baseado na palavra. Do mesmo jeito que na faculdade nós fazemos os artigos, não é? Os TCCs, de certos assuntos e ainda procuramos, né, as referências bibliográficas. Então, do mesmo jeito é na Bíblia. Nós receber essas frases, podemos fazer também, colocá-las, fazemos comentários, né, sobre o que aprendemos de Deus e colocar também as citações bíblicas, né, conforme cada necessidade da frase, cada parecer, né, que Cristo nos dá, para que vocês entendam, né, e quem lê, quem comprar, saibam o que estão lendo, o que estão fazendo, não é? E o que estão aprendendo e sobre o que estão aprendendo, minha gente, não é? Hoje me atrapalhei um pouco, mas eu não me preocupo com isso. Eu não me preparei bem, mas eu não preciso estar me explicando, não é? Mas vocês sabem que somos nós que fazemos o nosso próprio artigo. Nós, crentes, não procuramos outras pessoas para fazer artigo, fazer estudos. Nós mesmos fazemos, né, fazemos em cadernos, depois podemos passar para livros ou para... Esqueci agora. Eu esqueci o nome, minha gente, agora. Para outros lugares, né, podemos deixar
em um arquivo guardado, não é? E atingi-los com o nosso saber, com o nosso querer, através de Cristo, que nós também aprendemos quando fazemos esses estudos. Eu lembrei o nome, minha gente, apostilas. Podemos fazer apostilas, minha gente. Minha mente é muito cheia de coisa, muito rápida, e sabemos que quando temos a mente muito rápida, são muitas informações e termina que as outras vão sendo apagadas, né? E depois chega a mensagem novamente. Então, podemos botar em apostilas e muito mais, né? Vocês sabem como é que acontece, né? Então, não podemos nos preocupar com nada, só seguimos a Cristo, né? Não vou fazer outro vídeo, vou deixar esse mesmo com erros, com algumas falhas, né? Porque se eu for fazer outro vídeo, vai tirar a mensagem de Deus que tem para vocês nesse vídeo aqui, né? Porque se não errarmos de vez em quando, não sabemos se vocês nos observam, se nos criticam ou não, né? Então podemos deixar errados mesmo. Que é para ver o que cada um de vocês faz, diz, se nos corrige, não é? E se nos constrange pela internet, pelos Instagrams, Facebooks, né? E trends. Então, em todos esses ficam minhas mensagens, ou certas ou erradas ou com falhas, estão todas lá. Porque Deus quis que eu fizesse, né? Antes eu só postava fotos, realmente eu gostava só de botá-las digitadas, não é? Mas Ele abriu meus olhos e minha mente para fazer vídeo para vocês. E também eu não tinha celular que preste realmente, minha gente. Minha câmera da frente era ruim, não prestava para filmar de frente, então eu só fazia de vez em quando pelas costas do celular, botava em algum lugar e filmava, ou no celular da minha filha, né? E fazia meus vídeos, que de vez em quando eu fazia pregações, mas em breve ainda vou estar fazendo pregações. E quero trazer para vocês, não uma pregação longa, mas breve, né, sobre Oséias. Vocês já leram o livro de Oséias? O que Oséias passou, o que Deus fez Oséias passar. Vou deixar essa mensagem para vocês ainda, tá? Vou ver se eu faço ela bem melhor do que essa, minha gente. Então, vamos para frente. Vamos estudar sobre Deus, sobre seres humanos, sobre a vida, não é? Porque Deus nos deu a vida para que nós possamos vivê-la com Ele, com vocês, com todos, não é? E estou aqui já bem abrangente nesse assunto. Já vai quase 20 minutos, não é? Espero que vocês ouçam toda a mensagem, que através dela, né, vai várias locuções para vocês de Deus, do Espírito Santo, né? Várias eloquências do Senhor, que são mensagens divinas que ficam, ou boas, ou ruins, ou engraçadas. Esse Deus é extraordinário, né? É ótimo. Que Deus também é engraçado, Ele também nos fez engraçado, porque senão a gente não ia ter graça, não íamos rir, não é? Nós só íamos ficar sérios, feitos zumbis, né? E andar só com a cara para frente e não olhar nem para um lado nem para o outro. Só ficar sérios mesmo, né? E com certeza Jesus teve muitos momentos felizes também. Ele não foi o tempo todo sério. Eu não acredito nisso. Que ele foi o tempo todo sério, choroso, triste, desanimado. Jamais eu vou acreditar nesse Jesus. Porque se somos imagem e semelhança dele, com certeza ele também teve muitos momentos felizes com a família, com seus discípulos, né? Com todos que o cercavam, que muitas mulheres ajudavam Jesus. Por isso que nós, mulheres, gostamos de ajudar vocês, homens, e eu não tenho vergonha disso. E nós da igreja também não temos vergonha, ajudamos qualquer homem mesmo, porque nós também somos usados para os homens, para ajudá-los, para estar com eles, para alimentá-los com a palavra, não é, do Senhor, com mensagens que Deus nos manda para vocês. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe.